O relato de um caminhoneiro. Sombra na estrada. Eu sempre fui um homem que gostou da liberdade que a estrada oferece. Não há nada como a sensação de estar ao volante, dirigindo por horas a fio, vendo as paisagens mudarem enquanto o sol se põe e a noite se aproxima. Mas depois de tantos anos na estrada, aprendi que há certas rotas que evitamos, não por serem perigosas no sentido tradicional, mas por algo mais sombrio, algo que poucos se atrevem a discutir. Era uma daquelas noites em que o céu estava sem lua, a escuridão era quase palpável. Eu tinha uma carga para entregar em uma pequena cidade no interior do Paraná, e o caminho mais curto passava pela BR-376, uma estrada que, embora deserta e isolada, era conhecida por sua beleza durante o dia. À noite, porém, ela se transformava em algo completamente diferente. Liguei o motor do caminhão e segui meu caminho. Tudo estava tranquilo no início. Apenas o som constante do motor e o chiado suave do rádio de fundo me acompanhando enquanto eu deslizava pelas curvas sinuosas da rodovia. Mas, conforme avançava, notei que algo estava estranho. Não era só a ausência de outros veículos, mas a sensação de que a estrada estava, de alguma forma, viva. A cerca de meia-noite, uma névoa espessa começou a se formar, lenta e densa, envolvendo tudo ao redor. Parei o caminhão por um momento, preocupado com a visibilidade. Ao desligar o motor, o silêncio caiu sobre mim como um peso. Não havia um som sequer, nem grilos, nem o vento balançando as árvores. Apenas o silêncio absoluto. Eu já tinha ouvido histórias sobre aquela estrada, rumores sobre acidentes estranhos e desaparecimentos, mas sempre pensei que fossem apenas lendas urbanas. Decidi continuar, mais por necessidade do que por coragem. O rádio começou a chiar, uma estática incomum que cobria qualquer tentativa de sintonizar uma estação. Foi então que percebi algo nos espelhos laterais. No início pensei que fosse a névoa jogando truques na minha mente, mas não era. Havia algo se movendo atrás do caminhão. Algo grande que se escondia nas sombras da estrada. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Acelerei um pouco, tentando me convencer de que era apenas um animal ou talvez um veículo distante cujo motor eu não conseguia ouvir. No entanto, conforme avançava, aquela presença parecia se aproximar, ficando mais clara a cada quilômetro. Era como uma sombra, mas com uma forma quase humana, embora distorcida e muito maior do que qualquer homem poderia ser. Eu não sabia o que fazer, continuei dirigindo, mas minha atenção estava dividida entre a estrada à frente e o que quer que estivesse me seguindo. Foi quando a figura finalmente emergiu das sombras, posicionando-se no meio da estrada a poucos metros de mim. Eu pisei fundo no freio e o caminhão derrapou antes de parar completamente. O que vi diante de mim era algo que não deveria existir. A criatura tinha mais de 2 metros de altura, com um corpo magro e alongado, coberto por uma pele acinzentada, quase translúcida. Seus olhos eram 2 orbes brilhantes, amarelos como os de um animal, mas vazios, sem alma. A boca era um rasgo escuro que se estendia de orelha a orelha, revelando dentes longos e afiados. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, nós nos encaramos. Eu não conseguia me mexer, não conseguia pensar. A única coisa que me passava pela cabeça era a vontade de sair dali o mais rápido possível. Mas meus pés pareciam grudados ao chão da cabine, incapazes de responder. A criatura deu um passo em minha direção, e então outro. Seus movimentos eram lentos, quase elegantes, mas cheios de uma intenção maligna que era impossível ignorar. Quando ela estava a poucos metros de mim, soltou um som gutural, um grunhido baixo que reverberou por todo o caminhão. Eu sabia que se não fizesse algo naquele instante, seria o meu fim.
De repente, como que por um impulso de sobrevivência, liguei o motor do caminhão novamente e acelerei com toda a força. A criatura hesitou, recuando para as sombras ao redor da estrada, mas eu podia sentir seus olhos ainda fixos em mim, como se estivesse me caçando. Continuei dirigindo, sem olhar para trás, até avistar as luzes distantes de um posto de gasolina. Quando finalmente cheguei, saí do caminhão com as pernas trêmulas e o coração disparado. O frentista me olhou com uma expressão de preocupação, mas não disse nada. Eu estava visivelmente abalado e ele sabia que algo terrível havia acontecido. Naquela noite, dormi na cabine do caminhão, mas o sono não veio facilmente. Cada vez que fechava os olhos, via a criatura novamente. Sentia sua presença como se ela estivesse ali, me observando. E desde então, toda vez que passo por uma estrada deserta à noite, me lembro daquela figura sombria e dos olhos que me perseguiram naquela maldita rodovia. Essa experiência me mudou. Não sou mais o mesmo homem que adorava a liberdade da estrada. Agora, cada viagem noturna é uma luta contra o medo, contra a lembrança daquela noite. E sei que se eu voltar para aquela estrada, ele estará lá, esperando, pronto para me encontrar novamente.